Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos para mais um vídeo no canal Tempos Rio, mas antes, se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. O vídeo que nós estaremos acompanhando hoje foi a pregação da Palavra de Deus, aonde eu mesmo, teu irmão Amarildo Domingos, estive na Igreja Pentecostal Deus é Amor de Neves, em São Gonçalo, no último dia 7 de julho de 2022, trazendo a Palavra de Deus. Então, neste momento, vamos ao vídeo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, 20 e verso 1 a seguir. Aleluia. Ezequias adoece. 2 Reis 20 e verso 1. Vamos esperar todos para junto nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Coloca em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Levante a palavra de Deus. Fala assim: Senhor meu Deus, fala comigo, que a tua palavra ela possa entrar no meu coração. Fala comigo, Senhor. Amém, Jesus. Exalta, glorifica o nome do Senhor. Aqui é lugar para você glorificar, para você exaltar o nome do Senhor nesta manhã abençoada. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui diante desta passagem bíblica falando sobre Ezequias. Eu sempre falo, pastor José Ribeiro, que hoje a maioria dos irmãos ou irmãs não estão preparados para receber uma mensagem do profeta desta maneira. Hoje a maioria dos crentes estão acostumados com milagres, com bênção, com prosperidades, e esquece que o Senhor nosso Deus, Ele tem algo muito melhor para a nossa vida, que é a nossa vida santificada por Ele. Quando eu leio este versículo, aonde Ezequias, como a palavra do Senhor, estava ali com seus dias praticamente contados, que você vai ver que a doença dele era uma doença de morte. Existe aquela doença, aquela gripezinha, né, pastor José, que a gente sente, daqui a pouco vai na farmácia, toma um remedinho, ou vai lá no quintal, pega uma ervazinha lá, né, e a gente já está restabelecido novamente. Mas no caso de Ezequias, a doença dele era de morte. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o profeta Isaías, filho de Amós, ele chega até Ezequias e ele fala para Ezequias: Ezequias, a minha Bíblia diz ordena, né? Mas a maioria das Bíblias aí vai dizer coloca em ordem. Ordena a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Irmãos, a gente meditando um pouquinho nesta palavra, hoje a maioria dos profetas, ou que se dizem profetas, trabalharia nesse recado de Deus de uma forma completamente diferente. Chegaria perante Ezequias: olha, se eu falar que Ezequias vai morrer, eu vou me complicar, ele vai ficar chateado comigo. O que acontece muitas das vezes, irmãos, na nossa atualidade, é que Deus está mandando falar, mas muitas das vezes os profetas da atualidade, eles já não querem mais falar conforme o Senhor está mandando falar, porque senão vai magoar o meu irmão, vai magoar a minha irmã. E aí o que acontece? Olha, se eu magoar aquele irmão nunca mais vai vir para a igreja. Se eu magoar a vida daquela irmã ali, olha, nunca mais ela vai vir para a igreja. Existe hoje, na nossa atualidade, um medo de muitos profetas de entregar realmente aquilo que Deus está colocando. Eu acho tão maravilhoso que quando Isaías entrega este recado para Ezequias, Ezequias não se levanta para contestar aquela profecia, não. Ezequias não se levanta, mas por quê? Hoje na nossa atualidade é isso, mas por que o Senhor está falando isso comigo? Eu oro, eu jejuo, eu subo ao monte, eu consagro a minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequias recebe aquela palavra, mas o que ele faz? Ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor. E o que eu acho mais interessante era a forma da oração de Ezequias. Ezequias, ele tinha uma compreensão e uma sinceridade e uma fidelidade para com o Senhor nosso Deus, que muitas das vezes nos nossos dias atuais é complicado. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele vira o rosto para a parede e olha a oração de Ezequias: ah, Senhor, ser servido de ti lembras de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu quero que você pega o ponto principal desta palavra, a oração de Ezequias. Ele falou conforme era a vida dele: Senhor, olha, lembra que eu andei diante de ti em verdade. Eu não andei diante de ti em falsidade. Eu não andei diante de ti simplesmente para poder dizer que eu estava na tua casa. Eu andei em verdade, o meu coração era perfeito para contigo. E fiz o que era reto aos teus olhos. Não sei se você conseguiu compreender que Ezequias, ele fala tudo o que era de real, de fidelidade dele para com Deus. E o que acontece hoje em dia, irmãos, pessoas vivendo no pecado, pessoas vivendo na iniquidade e querendo fazer a oração de Ezequias. Pessoas vivendo erradamente, conhecendo o teu erro, sabendo o teu erro, e quer fazer a oração de Ezequias. É como eu sempre digo, irmãos, eu não conheço, a vida dos irmãos, a maioria não sei aonde vocês moram, e nem vocês também a mim, mas só que nós temos um que conhece a nossa vida aqui na igreja, na rua, no trabalho e dentro de casa.
Então, quando Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede para pedir do Senhor misericórdia, ele sabia da integridade, da sinceridade que ele tinha para com o Senhor nosso Deus. E hoje em dia, muitas das vezes, pessoas que teriam que se consertar diante de Deus, não, vou ficar assim mesmo. Pessoas que teriam, que santificar mais a tua vida, resolve, não, vou ficar assim mesmo, ninguém está sabendo o que acontece aqui dentro da minha casa, ninguém está sabendo o que acontece aqui no meu trabalho, mas na igreja, nós somos os santarrões, dentro da igreja, pode verificar que não tem integridade ali, não tem pecado, não tem nada dentro da igreja, é o homem santo, a mulher santa. Ezequias, ele vivia a sua vida em santidade com Deus, não era somente perante Deus, mas aonde ele estivesse. E vocês conhecem a palavra, quando Ezequias, ele começa a fazer esta oração, este clamor, a palavra do Senhor diz que o profeta Isaías já estava ali quase ao pátio daquele lugar, e novamente o Senhor fala com Isaías, o profeta Isaías volta lá, e fala para ele que ele não vai morrer mais, e acrescentarei a ele 15 anos de vida. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é tão sincera, que o profeta Ezequias, ele chega a perguntar, qual vai ser o sinal de que o Senhor me sarará no terceiro dia? Quando o profeta Isaías volta e fala para ele, olha, você não morrerá mais, e você ainda vai ser curado da tua enfermidade. Ezequias, ele fala com o profeta, e qual vai ser o sinal de Deus, que realmente a cura, ela vai acontecer na minha vida. Eu acho tão maravilhoso, aqui no verso 9, que diz assim, e disse Isaías, isto te será por sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se a sombra 10 graus ou voltar 10 graus. O verso 10, então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Era a prova que o profeta Isaías e que Deus estava colocando diante de Ezequias, que aquilo que tinha sido entregue para ele, que ele iria morrer, e depois o mesmo profeta, é uma parte aí também que muitos profetas não gostam de falar, é uma parte aí que quando o Senhor entrega, se o Senhor entregar outra coisa, o profeta fala, eu não vou falar isso que o Senhor está mandando não, porque senão vai confundir aí. O Senhor falou que era para ele colocar a casa em ordem, e agora o Senhor está me mandando ir lá dizer para ele que não vai morrer mais. Lembra da passagem de Jonas? Que o Senhor falou para Jonas, vai lá, prega lá o conserto daquela cidade. Em primeiro ponto, Jonas achou melhor fugir, sair dali. Mas quando ele teve a segunda oportunidade, a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jonas foi lá, pregou, o povo deu crédito à voz de Jonas, e o que aconteceu? A palavra do Senhor encerra dizendo que o mal que o Senhor iria fazer aquela cidade, o Senhor já não ia fazer mais, porque aquele povo
se voltou para Deus. Então compreende, irmãos, a oração de Ezequias, e compreenda também a oração desse povo de Nínive. Quando nós abrimos o nosso coração para falar com o Senhor, sinceramente, não é por causa da nossa necessidade, não. Porque muitas das vezes é muito fácil, eu estou precisando, eu estou carente de alguma coisa, e aí eu rasgo meu coração para o Senhor. Somente naquele momento de necessidade. Somente naquele momento em que a minha alma está angustiada, somente naquele momento em que eu estou precisando de uma resposta de Deus. Senhor, olha meu coração, Senhor, me abençoa, Senhor, faça isso e isso comigo. Você compreende que aquele povo da cidade de Nínive, eles se voltaram para Deus em oração. O Senhor tinha falado, aquela cidade não vai existir mais. Aquela cidade ela vai submergir. Mas quando chega Jonas, prega a palavra, o conserto, que não foi uma palavra de melzinho, não, foi uma palavra de conserto naquele lugar. Aquele povo, eles deram crédito à palavra do Senhor. E aí o versículo encerra: o mal que eu iria fazer, eu não farei mais, porque esse povo ouviram a pregação de Jonas. E aí você corre lá para Ezequias. Ezequias, ele tinha o seu coração reto para com Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos. Não é procurar ser fiel ao Senhor no momento da nossa luta. Já pensou, o profeta Isaías chega para Ezequias, e já pensou se a vida de Ezequias não estivesse no altar de Deus? Já pensou se ele não estivesse verdadeiramente com esta fidelidade, com este coração perfeito, com esta retidão diante do Senhor nosso Pai? A oração dele seria ouvida, mas não respondida. Mas como ele tinha o seu coração reto ao Senhor, e sabia o que ele estava fazendo era de retidão, de fidelidade ao Senhor, naquele exato momento, o Senhor ouviu a voz de Ezequias. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, vamos santificar a nossa vida. Se está tudo bem hoje, se está uma bênção hoje, amém, vamos santificar glorificando. Se está doendo, vamos glorificar, vamos santificar a nossa vida cada vez mais. Se muitas das vezes a luta está diante de nós, vamos santificar a nossa vida. Se a bonança está sobre a nossa vida, vamos santificar a nossa vida. Vamos fazer como Ezequias fez. Ezequias não esperou primeiro o profeta Isaías chegar até ele para ele andar reto ao Senhor. Ezequias não precisou que o profeta Isaías chegasse diante dele para ele poder santificar a tua vida. Ele já santificava a tua vida mesmo antes de tudo. Porque o que acontece nas nossas vidas hoje é nós lembrarmos de Deus, das nossas orações, dos nossos clamores, quando o sapato aperta, né? Quando a luta aperta, a gente acorda até de madrugada, né? Já tinha anos que não conseguia acordar de madrugada, mas olha, o negócio ficou feio, agora eu vou ter que buscar de madrugada. E aí a gente começa a fazer em uma semana tudo aquilo que a gente podia fazer em um ano. A gente começa a jejuar, a gente começa a subir ao monte, a gente começa a consagração. Vai ter um monte na madrugada, eu vou. Vai ter a vigília, eu vou. Vai ter a consagração no outro dia, eu vou. Vamos fazer, irmãos, como Ezequias ele fez. Apesar que a gente conhece um pouquinho também o final de Ezequias, né? Mas isso aí fica para
para outra mensagem, outra parte, né? Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor ele venha derramar graça sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ter, irmãos, esta fidelidade com o Senhor, ou melhor, para nós sermos crentes aonde nós estivermos. Não é simplesmente ser crente dentro da igreja, como é o melhor lugar, né? O melhor lugar para nós demonstrar a nossa fidelidade é dentro da igreja, né? Porque aqui ninguém vai zombar da gente. Aqui eu posso pular, aqui eu posso gritar, aqui eu posso dar glória, ninguém vai zombar. Mas a gente quer ver o cristão é lá fora, aonde o que você falar, né, já vão virar contra você. Se você falar contra os que bebem, vão se voltar contra você. Se você falar contra os que fumam, vão se levantar contra você. Se você falar qualquer coisa aí fora, aí tem muitos crentes que falam o quê? Eu vou ficar quieto. Ninguém nem sabe que a pessoa é crente do trabalho. Ninguém nem sabe disso. A minha rua lá, esses dias bateram no meu portão, né? Pastor. Aí eu falei, ué. Olhei, era um vizinho de uma terceira casa lá. Aí eu falei, aí ó. Tá vendo? Se eu não ando com decência, né, diante do Senhor, erradamente, olha eu escandalizando o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos que ser exemplo aonde nós moramos. Por isso que nós temos que ser exemplo. Esse dia eu fui comprar um mineirinho, né, muito famoso aqui no Rio de Janeiro, parece que só tem aqui no Rio de Janeiro, né, o mineirinho. E quando eu cheguei lá no bar, a palavra do dono do bar também foi: pode falar, pastor? Pode falar, pastor. Eu falei, não, me vê um mineirinho. Cumprimentei ele, peguei o mineirinho, paguei e voltei para casa. Então, irmãos, nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual, não é somente dentro da igreja, não. Não é aqui somente, não. Aqui é fácil ser crente, né, pastor José Ribeiro? Aqui dentro é fácil ser crente. É fácil se demonstrar como muitos fazem, se demonstram como homem, servo do Senhor. Dentro da igreja é fácil. Agora nós temos que ter uma preocupação lá fora. Como que nós estamos mostrando Cristo para o povo? Porque o cristão não precisa abrir a sua boca e dizer que ele é crente, não. Só o teu traje, só a tua forma de falar, de agir, já demonstra você como uma pessoa diferente. E é tão maravilhoso, irmãos, quando você chega, né, pelo menos lá nesse bar lá, está todo mundo conversando, blá, 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 blá. Quando você chega, a conversa encerra, todo mundo não fala nada. Enquanto você não sair do lugar, a pessoa não pronuncia a palavra. Por quê? Eles sabem que o que eles estavam conversando não convém a mim. Então há um respeito. Então, meus irmãos, se preocupe com a vida. É como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles falam do nosso testemunho verdadeiro. E qual é o teu testemunho verdadeiro que você está dando para a sua família, para os seus familiares, para os seus vizinhos? Qual é o testemunho de Cristo que cada um de nós estamos dando? Então que nós venhamos, irmãos, nos preocupar com isso. E eu tenho certeza que se nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, você não vai precisar nem abrir a sua boca. Alguém já vai olhar para você e vai falar: olha, esse aí é um servo de Deus, essa daí é uma serva de Deus. Eu e a minha esposa, nós fomos na UPA de Nova Cidade fazer um exame. E quando nós saímos, fui de ônibus, estávamos no ponto, um senhorzinho parou: vocês têm 2 minutinhos, né, para me ouvir?
E a gente temos, sim, pode falar. E ele ficou ali um pouquinho mais de 2 minutos falando do Evangelho do Senhor. Ele começou a falar, e a gente, amém, amém. Aí ele olhou para mim, olhou para minha esposa. Vocês são servos de Deus, não são? Nós falamos, somos. Aí ele, a paz do Senhor, eu estou fazendo o ide do Senhor. Eu estou levando a palavra do Senhor para esse mundo pecador aí, que nós precisamos fazer isso. Aí pediu oração para a gente orar por ele também. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. O tempo está chegando. O tempo final está chegando cada vez mais perto. E se nós não fizermos a vontade do Senhor nosso Deus, como será a nossa vida? Vendo o mundo se desfalecendo cada vez mais, e muitas das vezes nós de braços cruzados. O Senhor, Ele vai requerer de cada um de nós. Então, meu irmão, se você sabe, se você tem essa fé, essa coragem, faça a obra do Senhor. Ah, pastor, eu não sei pregar. Vai evangelizar. Pastor, eu não sei pregar. Abre o culto. Pastor, olha, eu não sei fazer outra coisa, eu gosto de evangelizar nos hospitais. Vai, porque os hospitais são para poucos. Não é todo mundo que tem essa fé de entrar dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital para evangelizar. Mas se você tem essa fé, faça a obra do Senhor nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, estar simplesmente dentro da igreja para fazer números. Nós precisamos estar dentro da igreja para poder trabalhar, né? Como diz, ajudar, puxar a rede. A rede é pesada. E dizia, né, irmão marido, o saudoso missionário, né? Irmão, faça o que você sabe fazer. É verdade. Nosso irmão pastor José Ribeiro está dizendo. Saudoso missionário, ele falava isso: faça o que você sabe fazer para Deus. Porque muitas das vezes aquilo que você sabe, a tua irmã que está do teu lado, ou o teu irmão que está do teu lado não sabe, mas você sabe, então faça, né? Isso é muito importante, irmãos, que a obra do Senhor, ela não depende simplesmente do pastor, ela depende de toda a igreja. Toda a igreja. E eu tenho certeza que o dia que toda a igreja tiver esta compreensão, a obra do Senhor, ela se expande cada vez mais. Amém? Então que estas palavras possam entrar no teu coração, que estas palavras possam trazer na tua vida um fortalecimento espiritual, e que você venha cada vez mais andar corretamente diante de Deus, que você venha andar em retidão diante de Deus, que você venha andar em verdade diante de Deus. Porque na hora da tua necessidade, você vai ter um livre acesso de resposta de Deus na tua vida. Amém? Exalta o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos, que esta palavra ela possa falar mais e mais no teu coração. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.